Eu queria falar com vocês hoje sobre uma palavra que o Senhor colocou no meu coração após um questionamento com Ele. E quando eu estava arrumando já para vir para cá, Ele mudou algumas coisas, mas eu tenho certeza que Ele mudou porque Ele sabe exatamente quem está aqui, quem precisa ouvir e o que Ele quer falar. Amém? Eu costumo dizer junto com a minha esposa que o bom profeta não é aquele que entrega muitas palavras de profecia, não é aquele que fala sobre grandes coisas, não. O bom profeta é aquele que fala exatamente o que Deus pediu para falar. Amém? Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em João 19, João capítulo 19. E eu quero falar com vocês hoje sobre um tema que muito se é pregado e eu tenho certeza que todos vocês já ouviram. Não é sobre contar uma história, mas é sobre construir uma linha de raciocínio para te levar para o seu destino. Amém? João capítulo 19. João capítulo 19, verso 7. João 19, verso 7. Feche seus olhos do jeito que você está. Eu quero orar por você. Quero orar por nós, amém? Feche seus olhos. Nesse momento eu quero pedir que você diga apenas duas coisas: sim e amém, e que o Espírito de Deus venha. Espírito Santo, o Senhor está aqui. Traga-nos convicção da Tua presença. Traga-nos convicção do Teu poder. Manifeste-se aqui com salvação, com cura, com libertação, com convicção da Tua presença, com o mover que transforma. Mude os passos, traga o sal, transforma o ambiente, traga luz para os nossos caminhos. Que a Tua palavra revelada possa estar entrando nos corações de cada um, transformando, trazendo fé e nos levando para o nosso destino em Cristo Jesus, nosso Senhor. Espírito Santo, eu peço ao Senhor agora, derrame uma unção sobre esta casa, derrame uma unção sobre esta palavra, quebrante os corações, abra os corações, abra o entendimento, o discernimento, o conhecimento e o saber, para que nós possamos não entender conforme os nossos olhos ou a nossa razão, mas que além disso, o sobrenatural se faça real, porque o Senhor é sobrenatural, naturalmente, em todo o tempo. Eu te amo e agradeço por estar aqui, por falar conosco e por fazer acontecer, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Eu queria falar para vocês hoje sobre o plano da salvação. Eu queria dizer para vocês hoje que sem o Espírito Santo você não vai chegar lá. Eu queria dizer para você hoje que Deus construiu um plano para mim e para você. Deus já tem tudo desenhado no tempo dele, no Kairos, que é a eternidade, onde eu e você vamos chegar se crermos nele. Então existe um princípio para se cumprir, existe uma promessa feita por aquele que não se arrepende, não muda e não mente. E ele diz que ele virá nos buscar, ele virá me buscar, ele vai buscar a família dele. E quem é família dele vai morar com ele. Amém? Então eu quero falar para você sobre o plano de salvação, de uma maneira que seja simples, mas que seja profundo. Eu quero dizer para você que Jesus se importou em todo o tempo em falar sobre isso. Mas antes disso eu quero construir um plano para que você entenda como tudo isso começou. João 19:7 diz assim: os judeus insistiram, temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declara filho de Deus. Vamos ler todos juntos? Os judeus insistiram, temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Essa aqui é a descrição do julgamento de Cristo.
E Cristo foi julgado pela lei. Cristo foi julgado, e por se declarar filho de Deus, por ter a sua identidade justificada, declarada, afirmada, ele foi perseguido e morto. Para que eu e você pudesse declararmos hoje que somos filhos de Deus, que a nossa identidade é essa, alguém precisou morrer com essa declaração. Às vezes nós ficamos impactados com Martin Luther King, ficamos impactados com Dalai Lama, ficamos impactados com homens e mulheres políticos, com homens e mulheres que são líderes, que levaram o povo a uma salvação em seu tempo, mas nenhum desses homens foi capaz de levar todos os filhos para o destino que é os céus. Há somente um. E quando eu estava lendo isso, o Senhor falou assim comigo: olha, a lei, ela mata, porque a lei, ela prova para você a sua insuficiência. Quando você começa a ler a lei, você descobre que você é insuficiente, e sem ele nós não conseguiríamos de maneira alguma chegarmos lá. Nós estamos lendo a Bíblia toda como um propósito, e estamos no livro de Números. Mas quando eu comecei a ler Êxodo e Levítico, eu fiquei muito assustado. Não porque eu nunca tinha lido, mas porque em cada leitura o Senhor nos traz uma revelação diferente. E nós começamos a ver que existem 613 leis no Pentateuco, 613 leis na Torá, 613 leis que são baseadas nos 10 testamentos, mas que são margeadas para que seja político, religiosa e civil. 248 dessas leis são positivas, permissivas, ou seja, coisas que você deve fazer. Mas 365 são coisas que você não deve fazer. Então, eu pesquisei sobre a capacidade do cérebro humano de armazenar informações, e é gigantesca, absurdamente. Então nós conseguiríamos decorar cada uma dessas leis, mas nós não conseguiríamos praticar todas essas leis. Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte: se você pensa que você não pecou, você já está pecando, porque é impossível eu cumprir todas essas leis. Só existe um homem que cumpriu todas essas leis. Ele é o homem perfeito. Ele é aquele que disse o seguinte: eu não vim para descumprir a lei ou para mudá-la, mas eu vim para cumpri-la. E um homem que tem capacidade para falar exatamente isso, ele sabe quem ele é, ele sabe de quem ele depende, e ele sabe por quem ele é ungido, e o nome dele é Jesus. A palavra de Deus diz que ele foi ungido por Deus, através do Espírito Santo, para levar as boas novas aos cativos, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, para expulsar demônios, para trazer o ano aceitável do Senhor. E a gente vê nos dias de hoje várias informações dizendo: está chegando o fim dos tempos, a igreja tem que se posicionar, o anticristo está se movimentando, a política, a economia, as guerras, os rumores de guerras, as doenças, tudo tem acontecido. Mas anticristo tem um significado. E eu estava vendo hoje uma ministração do J.B. Carvalho, e a palavra diz assim que Cristo significa ungido. Então anticristo é o anti-ungido, anti-unção. Ou seja, aquela pessoa que ela não tem unção, que ela persegue quem tem unção, aquela pessoa é o anticristo. Ou seja, se você está sendo perseguido porque você é ungido, ungido para curar, ungido para cantar, ungido para pregar, ungido para ministrar a todos os cantos da terra, glória a Deus, o anticristo vai vir contra você, porque ele vai perseguir a sua unção. Mas existe alguém que está em nós, está sobre nós, que nos governa
e já preparou tudo. E quando você lê o livro de Apocalipse, você vai saber qual que é o resultado dessa história, da sua história, da minha história. Então, aqui, falando sobre a lei, nós vimos que o próprio Jesus, o único que cumpriu as 613 leis do povo judeu, do povo de Israel, as leis que o Senhor escreveu com os dedos na pedra e entregou para Moisés. O único que estava presente quando escreveu essa lei, o único que conseguiu cumprir todas essas leis, morreu pela própria lei. Porque a lei, lá em Romanos diz que a lei, ela foi corrompida pelo homem. A lei foi corrompida pelo homem. O pecado entrou no mundo através do homem. Mas a lei que Deus entregou também foi corrompida pelo homem. Porque não tinha como um povo exigir que alguém fosse exatamente um cumpridor dessa lei, se nem eles mesmos cumprissem. E sabe por que Deus entregou essas leis? E aí veio o desfecho da história. Lá em Gênesis 3, 22 a 24, Gênesis 3, do 22 a 24, vai falar sobre a entrada do pecado no mundo. E eu perguntei para o Senhor hoje, falei: Senhor, eu tenho visto as coisas com um olhar negativo. Eu tenho visto as situações, até mesmo quando eu leio a Bíblia, com um olhar negativo. Quando eu comecei a ler as leis, eu falei: Senhor, isso aqui é impossível. Se alguém comeu carne hoje e ela estava um pouquinho berrando, você pecou, você está impuro. Se uma mulher está com fluxo, está impura. Se você sentou no banco que a mulher sentou, você está impuro. Se você tocou em um animal, você é fazendeiro, você tem a sua chácara, você deu comida para aqueles animais, dependendo do animal que você tocou, você está impuro. Se você hoje tomou água, se essa caneca não tivesse limpa, ela está limpa, gente, mas se ela não tivesse limpa, e eu tomasse água aqui nela, aqui agora, eu já estaria impuro, não poderia estar aqui ministrando a palavra de Deus. Para o homem é impossível praticar essas 613 leis. Sabe o que eu quero dizer para você? Você é insuficiente. O Senhor está te chamando para a dependência dEle. Ele está falando: igreja, acorda, porque os fins dos tempos não é quando eu voltar, é quando você perceber que precisa do meu Espírito para cumprir o ano aceitável do Senhor. Sem a minha graça é morte. Se você não receber a minha graça, você vai morrer, porque a lei leva para a morte, mas a graça leva para a vida. Amém? Então em Gênesis 3, 22, ele vai dizer que o Senhor expulsa Adão e Eva do jardim. E quando eu vi isso, eu falei: Senhor, o Senhor expulsou eles do melhor lugar do mundo. Eles erraram uma vez. Quantas vezes eu já errei? E o Senhor me dá oportunidades com a minha família, me dá oportunidades na igreja, me dá oportunidades no emprego. Quantas vezes eu já errei? E eles erraram uma vez só. E aí o Senhor falou para mim: você está olhando com a ótica errada. Você está olhando com o seu olhar humano. E por você olhar com o seu olhar humano, tudo que for feito será com fim de morte. Quando você olha com o seu olhar humano sobre todas as coisas, oportunidades, sucesso, pessoas, igreja, pastores, família, se você olhar com o olhar humano, a natureza caída sempre vai levar para a morte. Aí Deus me falou o seguinte: Manuel, olha o que está escrito novamente. Aí eu li: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Deixa eu te falar, existiam duas árvores: conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. E o homem induzido, ele comeu a do conhecimento do bem e do mal, e ele se tornou um pecador. A partir disso ele foi expulso, mas ele não foi expulso como punição.
Eu preciso que vocês entendam isso, para que quando chegar na parte da graça, você possa entender o que é. Então, quando Adão e Eva foram expulsos, foi uma manifestação da graça. Por quê? Porque não foi uma punição. A expulsão do jardim do Éden foi exatamente para que eles não se tornassem pecadores eternos e tivessem um plano de salvação, para que eles alcançassem o trono e sentassem ao lado de Deus. Porque Deus tem prazer em estar à mesa com seus filhos, e Ele fez um plano de salvação para que nós nos sentemos à mesa com Ele. Então Adão e Eva, quando eles foram expulsos do jardim, no primeiro momento, em vários vídeos, filmes, desenhos que eu já vi, o homem saía triste, cabisbaixo, e parecia a terra como um deserto, que ele ia ter que suar, lavrar, fazer todo o processo para produzir. Mas hoje, como nós temos acesso a toda essa enciclopédia, essa biblioteca de livros de Deus, nós podemos entender que aquilo ali foi cuidado da graça de Deus sobre Adão e Eva. Porque muito mais importante é ter uma oportunidade de redenção do que você estar em um lugar recheado de delícias, mas sem um destino promissor. Não tem como você querer viver aqui na terra cheio de bens materiais, mas saber que a eternidade você não tem lugar lá. Isso é o fim para qualquer um que tem fé. Então nós viemos para a igreja, nós acreditamos em Cristo, nós lutamos pela fé, porque nós temos hoje uma base que Deus nos entregou. Se Adão e Eva tivessem essa oportunidade, eles estariam falando o seguinte: obrigado por me expulsar do jardim de delícias, porque eu prefiro estar na tua presença esperando o Redentor chegar, do que eu ficar me deliciando com as coisas desse mundo e não me encontrar contigo. Nós precisamos entender que a graça manifesta ali fez o plano começar a ser seguido. Depois disso, lá em Êxodo 34, o Senhor vai entregar a nova lei, a nova aliança feita com Moisés e o povo de Israel. Após eles terem saído da escravidão do Egito, depois de 430 anos, eles estavam no deserto. E o Senhor chama Moisés e passa as diretrizes para Moisés. Então, de Adão até Moisés, não tinha lei. Os princípios sempre existiram, e são eternos, mas não tinha lei. Nesse tempo, o povo ainda pensava que poderia viver, trabalhar, se posicionar da maneira que eles achassem que deveria, ou que faria o bem para o próximo. Existiam alguns códigos mais antigos, código de Hammurabi, código de Tabelião, vários códigos que a sociedade impregnava, e que esses códigos também estão inseridos aqui nessas 613 leis. Mas quando o Senhor entrega essas leis para Moisés, o Senhor fala: Moisés, diga ao povo que quem me ama obedecerá aos meus mandamentos, que aquele que descumprir essas leis serão extirpados, tirado para fora do meu povo, muitas vezes apedrejados, muitas vezes queimados, muitas vezes afastados durante um tempo. E que para fazer isso, agora um comentário próprio, tá? Haja ovelha, haja carneiro, haja boi, porque para tudo tinha que ser 2 carneiros, um boi, um par de ou rolinhas ou de pombo. Eu falei: meu Deus do céu, como é que esse povo no deserto fazia esse tanto de coisa? Que rebanho era esse que eles tinham? Porque o número de pessoas era absurdamente ali, e o número de pecado também era absurdamente, porque onde superabundou o pecado, abundou a graça. Eu não entendi esse versículo direito. Eu pensava: beleza, quando o homem estava pecando, veio Jesus e abundou na graça, manifestou, mas eu não entendia. Eu comecei a ler Levítico, eu falei: meu Deus, eu sou muito pecador, não tem possibilidade nenhuma de eu ser bom, não existe essa possibilidade humana.
E lá em Romanos, do 5 até o 10, vai descrever exatamente isso. O quanto nós somos ruins, natureza caída, pecaminosa. O pecado entrou no mundo através de um homem e corrompeu toda a descendência, toda a carne. Você é um pecador, eu sou um pecador. Nós pecamos, mas nós não temos mais prazer no pecar, porque hoje nós conhecemos alguém que cumpriu toda a lei, que não pecou e colocou sobre nós o Espírito de Deus, para que possa nos conduzir e ter entendimento do que é o pecado, o juízo e a justiça. Eu queria que você entendesse que no decorrer da história, nós vamos vendo vários homens cheios de Deus, vários homens carregados pela graça, pela glória. Mas após a lei de Moisés, até chegar em Jesus, existe um longo período. E os homens começam a perceber que é muito pesado. Mas aí chega Jesus, e ele já chega quebrando todos os paradigmas. Ele já chega falando o seguinte: eu sou filho de Deus. E isso era o suficiente para ele ser morto. Ele já chega nascendo de uma virgem. Para pensar. O povo de Israel vivia o sobrenatural várias vezes, vários profetas diariamente. No deserto, no Egito, na terra prometida, em todo o tempo. Mas quando chega um homem nascido de uma mulher que não conheceu o homem, aquilo já dá uma explosão na razão. Já dá uma explosão na razão. E ele começa a viver de uma maneira inquestionável para aqueles que olham para o alto. Mas para aqueles que olham pela terra, para baixo, pela visão humana, é questionável. Se ele comia, o povo falava. Se ele bebia, o povo falava. Se ele sorria, o povo falava. Se ele se sentava com algumas pessoas, o povo falava. Se ele não se sentasse, o povo também falava. Por quê? Porque o olhar estava aqui. Mas lá em João e nos evangelhos todos vão dizer que quando João Batista o chamou e quando ele foi até João Batista foi batizá-lo, o céu se abriu, veio uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu filho. Se ele falou que ele é filho de Deus, ele é filho de Deus, porque este é o meu filho, em quem eu tenho grande alegria em ver ele viver. Só que Jesus não tinha feito nada ministerialmente até ali. Isso para provar para nós que não é as obras que alegra o coração do Pai, mas é você entender que é a sua paternidade declarada. Não adianta, se a minha filha fizer algo ou não, ela vai continuar sendo minha filha. Se meu filho fizer algo ou não, vai continuar sendo meu filho. A pastora Poliana pregou exatamente sobre isso na identidade dos filhos de Deus. Então nós temos essa base para falar isso. Só que tem um detalhe: hoje em dia, os seres humanos, eles fazem DNA para descobrir quem é o pai. Isso é no natural. Mas no sobrenatural, só precisa saber o seguinte: nós já sabemos quem é o pai, agora precisa saber quem são os filhos. É ao contrário. No natural, precisa descobrir quem é o pai. Mas no sobrenatural, no reino de Deus, precisa descobrir quem são os filhos. Eu sou filho de Deus, e você? Quem é filho de Deus? Então chegamos no final da mensagem, para te entender, para te esclarecer. A palavra do Senhor diz lá em lá em Marcos 16. Abre a Bíblia de vocês lá em Marcos 16. Primeiramente, quando Cristo vem, é marcado um tempo novo. É marcado o que está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Deixe sua Bíblia aberta aí em Marcos 16. Romanos 10, 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo. Repete comigo: porque o fim da lei é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. Amém. Para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, quando Cristo chega, o fardo da lei é tirado.
Manuel, nós não precisamos mais cumprir? Precisa, mas agora nós precisamos cumprir de uma maneira sabendo que nós não somos suficientes, que nós somos dependentes, mas Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, sendo nosso advogado bom e fiel, falando: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Pai, é muita lei, só eu consigo cumprir, mas eu estou aqui porque eu já rasguei o véu, e o Senhor tem acesso novamente ao coração de cada um. Olha o que está escrito lá em Marcos 16, a partir do verso 15. O fim da lei é Cristo, porque a lei ela leva para a morte, mas a graça, o Espírito da vida, Jesus, leva para a vida. Marcos 16, versículo 15 a seguir. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso aqui está condizendo o que diz ali em Romanos. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não é para todos, é só para quem crê. Quem será salvo? O plano de salvação é para todos? Não, é só para quem crê. O plano de salvação é desenhado para todos terem acesso, mas não são todos que têm acesso, porque não são todos que creem. Olha o que diz aqui em Marcos 16: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Próximo. Quem crê? Estes sinais seguirão quem crê. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, e estes ficarão curados. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas quem crê, tem sinais que o acompanham para você saber se realmente ele crê. Então, tem pessoas aqui hoje que nunca viram um milagre. Tem pessoas aqui hoje que já viram milagres. Tem pessoas aqui hoje que já viram milagres, que já viveram milagres e que são portadoras, provocadoras de milagres. E o nível dos filhos de Deus são os que creem, que são cheios do Espírito Santo, porque os sinais acompanham quem crê, mas não acompanha qualquer um. Quem crê, para ele crer, ele precisa ser convencido pelo Espírito Santo. Você não crê do nada. Você não acorda e fala: hoje eu vou crer, hoje eu vou ter fé. Não, você crê porque o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. Você crê porque o Espírito Santo, ele sim é capaz de falar o que você precisa ouvir. Ele sim é capaz de falar as verdades que você precisa, que você não aceita que o seu pastor fale, você não aceita que seus pais falem. Se seu amigo falar, você desmancha a amizade. Se você for na igreja e ouvir aquilo ali, você sai da igreja. Mas o Espírito Santo, ele fala de um jeito que ele te convence, ele te traz à memória a luz do mundo que é Jesus. Deixa eu te falar, não existe necessidade de luz para quem não quer enxergar o caminho. Não existe necessidade de caminho para quem não tem o Espírito Santo, porque ele veio para nos direcionar, e vai te direcionar na onde? Você precisa entender algo: a salvação, ela é real. Você precisa entender algo: o Apocalipse não é para te dar medo, é para te trazer alegria. Você precisa entender algo: Jesus, ele se entregou por você, para que a lei não estivesse a par de te fazer morrer, a lei não tivesse a par de te matar, mas que a lei estivesse debaixo do estrado dos pés dele, porque ele venceu a lei. E ele falou: é melhor que eu vá, para que venha o Consolador, que pode estar com todos vocês, e ele vai convencer vocês, e ele vai impor as mãos sobre vocês, ele vai ungir vocês,
Ele é o braço do Senhor, Ele me ressuscitou dos mortos, Ele fez com que eu expulsasse demônio, o Espírito Santo fez com que eu curasse os enfermos, o Espírito Santo me ungiu para pregar as boas novas aos cativos. Então quem crê é cheio do Espírito Santo, quem crê vai para o céu porque o Espírito Santo está nele, quem crê vai para o céu porque ele não deseja mais o pecado, não tem prazer mais no pecado. Quem crê sabe que se entristecer o Espírito Santo é se aprazer no pecado. Quem entristece o Espírito Santo é quem tem prazer no pecado. Mas você que tem o Espírito Santo, você não deseja de maneira nenhuma ver ele no canto, triste. Quando eu peco, a primeira palavra que vem à mente é o seguinte: eu estou aqui. E isso é suficiente. Isso é suficiente para que eu baixe a minha cabeça, peça perdão e fale: eu não quero te entristecer, não sai de perto de mim, pelo amor de Deus. Se o Senhor não estiver comigo, eu só tenho maldade. Se o Senhor não estiver comigo, o meu caminho já é a morte, já é perdido. Se o Senhor não estiver comigo, Espírito Santo, o meu destino é o inferno, é a morte e mais nada. Mas quando o Senhor está comigo, o Senhor me convence dos meus erros, o Senhor me dá mais uma oportunidade para que eu venha aqui e eu fale: olha, existe um Deus, olha, existe alguém que se entregou por você, olha, a sua identidade é de filho de Deus, e Ele virá buscar os filhos dele, porque aonde você for, você vai querer levar os seus filhos. Imagine Deus que é muito melhor do que você. E eu quero ler com vocês aqui em Romanos um pouco desse plano de salvação. Aqui em Romanos, um pouco desse plano de salvação. Romanos 8. Eu não vou deter muito aqui, já estou encerrando, tá? Porque Romanos, na verdade, ele é uma das bases teológicas que todo cristão deveria ler várias vezes. Diz assim, Romanos 8, a partir do 1: portanto agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para quem tentar viver segundo a lei, meus pêsames. Eu só vou poder te dizer o seguinte: Jesus está ali, está à disposição. Mas se você escolher viver sobre a lei, se você achar que é tão bom assim, eu quero te dizer, existe apenas um que é bom, e Ele é Jesus. Agora, se você escolher viver sobre a lei do Espírito, aprender a viver sobre a graça, onde superabundou o pecado, abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, é o contrário. Mas para a gente, às vezes, esse desfecho não faz sentido, porque nós não sabemos o que é superabundar a graça. Mas quando você começa a listar, faz o teste, lê Levíticos e começa a fazer: isso eu fiz de errado, isso eu fiz de errado, isso eu fiz de errado, isso eu fiz de errado. Aí você vai ver onde abundou o pecado. E sabe onde abundou o pecado? Na sua vida sem Jesus. Mas quando você vê que tudo isso, toda a lei foi satisfeita com a morte de Cristo, você vai perceber que quando você for riscar os pecados que você cometeu, você não vai riscar de um por um, você vai riscar a folha inteira, você vai riscar o livro inteiro, você vai rasgar o livro inteiro. Sabe por quê? Porque Ele é suficiente, porque Ele derramou sobre nós o Espírito Santo, para que nós pudéssemos ser convencidos do nosso pecado. E sem a lei, nós não entenderíamos que nós pecamos tanto, nós não entenderíamos. Sem a lei, nós acharíamos que somos bons.
Sem a lei, nós acharíamos que a nossa inteligência, ela é suficiente. Nós acharíamos que o nosso senso de empreendedor seria muito bom. Nós acharíamos que a forma que a gente faz para nossa esposa, para os nossos filhos, já está bom demais. Nós acharíamos que a forma que nós nos relacionamos com Deus era excelente. Mas quando nós vemos o nosso pecado, a nossa vida diante da lei, nós precisamos dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. Meu Deus, derrama a sua graça superabundante sobre mim, porque o pecado ele é abundante na vida do ser humano, mas o Senhor, com o seu sangue, derramou sobre nós a salvação, nos purificou, nos salvou, nos resgatou, nos tirou do lamaçal, nos limpou, para que nós pudéssemos ter um alvo, olhar para o alto, termos fé. Mas muitas vezes, como nós cremos e não vemos, parece que há algo falho. Mas eu quero dizer para você: se você crer, você virá sinais, maravilhas e prodígios. Se você crer, você será curado. Se você crer, você será liberto. Se você crer, as cadeias serão quebradas. Se você crer, o projeto vai sair do papel. Se você crer, você vai para o céu. Se você crer, o exame de DNA celestial, já está escrito positivo. Você é filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você é filho de Deus. Não é nesse caso o pai que é encontrado, mas o filho que se permite ser achado pelo pai. Você tem que se permitir ser encontrado pelo Espírito Santo. Eu espero que seja hoje, mas se não for hoje, que seja breve, porque Ele faz em nós o querer efetuar. E se você veio aqui hoje, é porque Ele quis que você viesse. Ele quis e fez com que você viesse. Mas Deus não pode decidir por nós. Eu estava falando na intercessão esses dias, e eu comentei exatamente sobre um pouco da identidade. E quando Jesus se entregou na cruz, Ele falou, né? Deus meu, por que me desamparaste? E naquele momento, muitas pessoas ainda questionam esse versículo, muitas pessoas têm uma série de interpretações, mas o Senhor me entregou uma, né, que fez muito sentido para mim. O pai, ele prepara os filhos até o momento do casamento, até o momento que ele vai levar os filhos ao altar. Quando ele chega lá, o pai da menina entrega a filha, mas não é ele que vai falar sim. Os pais do noivo deixam o noivo lá esperando, mas também não são os pais do noivo que vai falar assim. Mas quando Jesus estava pregado na cruz e precisava entregar a sua vida por mim, por você, Deus precisou virar as costas para Ele, porque era o momento onde o noivo estava confirmado e estava formando a noiva a partir dali. Aquele era o altar, onde estava iniciando o nosso caminho do casamento entre Cristo e a noiva, que somos nós. E naquele momento, Deus não podia fazer nada por Jesus, porque quem é o noivo é Cristo, e é Ele que deveria falar como Ele falou: está consumado. Eu aceito essa noiva imperfeita, eu morro por ela a si mesmo. Pai, mesmo que você me deixou para que eu pudesse dizer, eu digo sim. Deus diz sim para você hoje. 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 Porque o plano de salvação não é algo da cabeça do cristão. Não. O plano de salvação é algo projetado pelo dono do universo, aquele que projetou todas as coisas, e elas são infindáveis e concretas para você viver. Amém? Aqui eu encerro a minha palavra. Eu queria dizer para você: se você quer encontrar com o seu pai hoje, se você quer ser selado pelo Espírito Santo hoje, se você quer
pegar na mão de Cristo e falar: eu recebo a aliança do plano de salvação, e eu desejo sim ir morar com o Senhor, sabendo tanto que eu já pequei, mas o seu sangue é suficiente, está consumado. Vem até aqui à frente, eu quero orar por você, pela sua nova aliança, pelo plano de salvação na sua vida, dizendo que Deus é suficiente nas nossas insuficiências, em nome de Jesus, amém? Se tiver alguém, vem até aqui à frente, eu quero orar por você, rapidamente. Com a melodia, Ele me encontrou, me secou com uma canção que nos libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou de Deus. Seu Jesus, o plano de salvação está escrito, ele não muda, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E os seus filhos estão aqui com o nome escrito nos pertencentes ao plano de salvação, porque a tua redenção, a tua entrega na cruz resgatou cada um deles, e a aliança está sendo refeita com cada um em particular. Deus diz sim para você hoje. Jesus diz sim para você hoje, noiva amada, adorada. Jesus diz sim para você hoje. Ele pega na sua mão e te conduz para o altar da salvação nele. Você está aqui é porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Você está aqui porque Ele te convenceu do pecado, da juízo e justiça. Obrigado, Espírito Santo. Venha sobre cada um, traga convicção da tua presença e revela-se o Espírito de Deus e do Filho em cada um. Em